Você se sente constantemente cansado? O cansaço não é apenas uma sensação, ele pode ser o sinal do seu corpo. A microscopia do sangue vivo, ele oferece respostas, revelando o que os exames de sangue não mostram. Imagine recuperar a sua energia e entender o que de fato o seu corpo está dizendo. Então eu vou te mostrar agora como é a microscopia do sangue vivo. Na verdade, eu vou te mostrar dois exames. A microscopia do sangue vivo, quem tira uma gotinha, coloca na lâmina uma lamínula por cima, e aí levamos ao microscópio, a gente consegue ver a célula viva, o sangue vivo se movimentando, como está o formato das células nele, ao vivo e vivo. E um outro exame que a gente vai ver é o exame da gota coagulada, que é uma gotinha de sangue também. A gente tira 5 gotinhas, deixamos coagular na lâmina e depois a gente vai observar e ver qual imagem que ele formou, que nos diz várias coisas também. O sangue, na medicina tradicional chinesa, ele é responsável de levar o Qi, que é a energia. É a energia do corpo, é a vitalidade do corpo. É responsável de levar os nutrientes também, segundo a medicina tradicional chinesa, a gente sabe que é. E é responsável por algumas doenças. A gente não tem como associar assim as doenças ocidentais com as doenças preconizadas pela medicina tradicional chinesa. A forma de ver é completamente diferente, mas tentando trazer para o nosso lado ocidental, tem a ver com cansaço, fadiga, palidez, falta de energia, com problemas menstruais, problemas cardiovasculares, inúmeras coisas. Cada padrão da medicina tradicional chinesa leva para inúmeras doenças ocidentais, e é difícil fazer, a gente não deve fazer essa correlação, na verdade. Na medicina Ayurveda também, da mesma forma, é um dos tecidos principais do corpo, responsáveis de regular os doshas. Ele também está ligado à vitalidade, está ligado de levar energia a todo o organismo, a todas as células. Lá na medicina tradicional ayurvédica ele fala em células, para levar em todas as células, levar fogo, levar energia, é ligado ao Agni, que é o fogo. Isso na medicina Ayurveda. Agora vamos olhar aqui a nossa microscopia. Na microscopia do sangue vivo, nós vamos observar 3 coisas principais distintas. O plasma, que é a parte líquida do sangue, a gente vai ver se ele está sujo ou não, quais os componentes que a gente encontra, que deveria encontrar e que não deveria ser encontrado no plasma. Nós conseguimos ver as células brancas, que são as células de defesa, são os nossos soldadinhos, eles andam pelo corpo o tempo inteiro procurando vírus, bactérias, corpos estranhos ao nosso organismo. Ou uma outra coisa que a gente observa são as células vermelhas, são os eritrócitos. Eles são as células responsáveis de pegar oxigênio no pulmão, liberar o CO2 e levar a cada célula do nosso organismo. Então, o achado que a gente vai começar a falar é quando essas células vermelhas estão todas agrupadas, estão todas juntas. Encontramos em 2 formatos. Rolô, que ela fica assim aparecendo um monte de pilhas, moedas na verdade, ele fica aparecendo um monte de moedas uma em cima da outra. E a agregação, quando está tudo junto e bagunçado, tudo ao mesmo tempo. Essas 2 formas dificultam a circulação. Por quê? Imagine, os vasos sanguíneos são como canos. E o sangue é um líquido que está passando ali no meio. Quando ele está agrupado, dificulta essa passagem. E olha, eu vou te mostrar uma coisa, vem cá. Imagine aqui o vaso sanguíneo. Esses são os vasos mais calibrosos, temos de vários tamanhos, e as hemácias, aquelas bolinhas que a gente viu, responsáveis por transportar o oxigênio, estão aqui rondando. Quando ela vai trocar o oxigênio, ela não deixa o oxigênio nesses vasos grandes. São nos vasos pequenininhos, ela entra apertada aqui, são as arteríolas. Ela entra e às vezes ela se dobra para entrar aqui. Por quê? Ela tem que raspar essa membrana externa da célula vermelha na membrana interna do vaso sanguíneo. Quando raspa, ele deixa o oxigênio e pega o CO2. Então, algumas coisas fazem com que isso não aconteça. Uma delas é quando está agrupado, diminui a circulação. Uma outra, que já vou adiantar aqui, a célula tem de 6 a 7 micrômetros. Então, se ela tem um tamanho reduzido, ela passa aqui, pequena, diminui a chance desse atrito, diminui esse atrito. Então, diminui a entrega de oxigênio para o organismo. E oxigênio é vida, né? Não temos como ficar sem oxigênio. Ou seja, seu corpo está sendo pouco oxigenado. Dá para entender, porque já leva a cansaço, a fraqueza, a diminuição da memória, a dor na perna no final do dia. Entrega de oxigênio diminuída. Veja nesse vídeo também, mostrando uma circulação real, como é que mostra. Olha aqui, o da esquerda, as células todas agrupadas, como a circulação é difícil,
como o sangue tem que depender uma força maior para conseguir impulsionar essas células. Olha a passagem para a arteríola, para a pequenininha, como é que fica dificultada. E olha aqui, aí vai vindo o processo, do lado direito as hemácias estão todas soltas. Olha como muda a circulação, como muda a passagem dela, como ela fica facilitada a entrada dessas células vermelhas nessas arteríolas. Então, uma das coisas a serem corrigidas é essas hemácias acumuladas, agrupadas uma na outra, independente se rolou ou agregação. Vamos continuar olhando aqui as células vermelhas. Vamos olhar agora o formato da membrana dela externa. Ela só tem a membrana externa, é a única célula no corpo que não tem um núcleo. Todas as outras células do nosso organismo têm um núcleo, então ela tem só essa membrana externa que tem que ser bem redondinha. Quando ela está deformada, existem várias coisas que deformam e várias formas de se deformar. Por exemplo, a crenada, isso aqui é falta de antioxidante, ela já diminui quando a membrana dela não está correta e já diminui a entrega de oxigênio para o organismo. Tem os esquizócitos também, que dependendo de se a membrana estiver muito alterada, ela não volta mais ao normal, nem a gente corrigindo os fatores que causam isso. Nesse formato que eu estou mostrando aí, falta de vitamina, intoxicação, a gente precisa descobrir e corrigir o fato que está acontecendo isso aí. O problema é que essas células, quando estão muito deformadas, elas não voltam mais ao normal. Elas vão passar a vida inteira delas assim, até chegar a hora dela morrer e o corpo produzir uma outra para jogar no organismo, para entregar ao organismo. E ela leva 120 dias. Então, se você deixa, se aconteceu isso com a célula vermelha, ela está tão deformada assim, ela vai levar 120 dias para ser destruída e vir uma célula boa, bonita, redondinha, se a gente der condições e que vai entregar oxigênio ao organismo direito. Viu como é uma construção? Você não vai ficar boa de uma hora para outra. São no mínimo 120 dias para você mudar todas as suas células ruinzinhas, todas as suas células vermelhas, caso a gente encontre nesse formato muito destruído. A gente dá a condição, a gente retira o que está atrapalhando, a gente dá a nutrição, a gente dá o que o corpo está precisando e o corpo se vira para construir a célula boa. Só que tem tempo, a gente tem que esperar ela acabar, morrer, para ser substituída por outra saudável, ideal para o nosso organismo. As células pequenininhas que a gente viu mais cedo, normalmente, grande maioria das vezes, é falta de nutrição. Não adianta você dar essa nutrição. Ali é um tipo de anemia, essas células pequenas. Mas não adianta você dar nutrição. Você primeiro precisa ver a digestão, você precisa limpar o corpo, às vezes você tem alguma substância, algum campo interferente, algum metal que compete com um mineral, que compete com um nutriente. Então não adianta se você administrar o nutriente, se você não tem como receber esse nutriente. Ele não vai fazer efeito porque tem outra coisa, tem outro metal, por exemplo, ocupando o lugar dele. Não espere mais. Agende sua avaliação e sinta a diferença. Sua saúde não pode esperar. Estamos aqui para ajudar. Se restou alguma dúvida, tem algum botãozinho por aqui que leva direto para o nosso WhatsApp. Não é um contato direto conosco. Sinta-se à vontade para entrar em contato. Estamos aqui para esclarecer todas as suas dúvidas. Um abraço.